Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, nos encontrarmos nesta quarta-feira para mais um programa Flores da Palavra. De modo especial, neste dia em que a Igreja celebra a festa do apóstolo Tomé. E assim nos ensina o Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 26 ao 28. Jesus pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos, recebermos como alimento espiritual esta palavra que acabamos de ouvir. A mais bela profissão de fé que já houve na Igreja, proferida pelos lábios de um homem que Deus escolheu para ser instrumento de salvação para cada um de nós. Nós sabemos que celebrar a festa de um apóstolo é celebrar a festa da Igreja, é celebrar a festa de nós batizados, discípulos missionários, porque o apóstolo é o embaixador, o apóstolo é o enviado, aquele que recebeu um poder, aquele que recebeu uma autoridade. Mas o poder e a autoridade não é dele, é daquele que o enviou. Por isso, celebrar hoje a festa do apóstolo Tomé é celebrar a festa da Igreja, é celebrar a festa de Jesus, pois ele mesmo disse que o poder do inferno nunca poderá vencer a sua Igreja. Assim nos ensina a tradição da Igreja. Tomé, um dos apóstolos, no primeiro dia em que Jesus apareceu aos discípulos reunidos no cenáculo, ele não estava presente. E a tradição da Igreja nos ensina que Tomé não estava presente por dois motivos. O primeiro motivo, porque Jesus havia morrido. O segundo motivo, que ele estava num desespero profundo, que o levou a afastar-se dos irmãos. Como nós precisamos hoje entender que o desespero, muitas vezes, nos leva a ter atitudes que nós não gostaríamos de ter. Nós sabemos que Tomé, ele não se afastou dos irmãos porque ele quis simplesmente, mas porque espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e até humanamente, ele não estava bem. Nós podemos ver isso muitas vezes na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, quando pessoas começam a se afastar. E muitas vezes por causa das realidades psicológicas, emocionais, humanas. Tomé, afastando-se da comunidade, num profundo desespero, revela que ele estava passando por uma crise que não era simplesmente uma crise humana, uma crise psicológica, emocional, mas ele estava enfrentando uma crise de fé. E aqui para nós a essência do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, quando nós nos sentimos fracos, quando nós começamos a nos isolar, quando não começamos a olhar as realidades à nossa volta com esperança, com alegria, com felicidade, nós também podemos estar seguindo este caminho da crise de fé. O desespero, na linguagem espiritual, é a soma de três realidades: a falta da fé, da esperança e da caridade.
onde não está presente as virtudes teologais, nós vamos cair no desespero. Nós não vamos reconhecer Jesus como verdadeiramente Ele é, Senhor e Deus. Mas também nos ensinam os Santos Padres e a própria Palavra de Deus. Jesus, Ele não deixa que nenhum daqueles que o Pai lhe confiou se perderem. Tomé não estava presente na primeira aparição. 8 dias após, Jesus foi ao encontro, mais uma vez, dos discípulos. E desta vez Tomé estava presente. E Jesus cura toda a falta de fé de Tomé, da maneira que ele queria. Ele que disse: se eu não colocar a mão nas chagas, se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. Nós ouvimos o Evangelho de hoje, quando Jesus diz: Tomé, vem aqui. Coloca o dedo, estende a mão e não sejas incrédulo, mas fiel. Para ser fiel, para recobrar a fé, nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, ter um encontro pessoal com Jesus. Para ter um encontro pessoal com o Senhor, nós sabemos o local perfeito para que haja este encontro. É a igreja. É importantíssimo nós rezarmos em casa, nossa oração pessoal, nossas devoções pessoais. Mas muito mais importante é buscarmos este encontro pessoal na igreja, na comunidade, com os irmãos. Assim nos ensina o Papa João Paulo II. A fé professada por Tomé, depois da dúvida, é a fé que nós devemos renovar a cada dia na vida comunitária. Também nos ensina Santo Agostinho algo importante para este dia. Santo Agostinho vai dizer que Jesus ressuscitado, o seu corpo glorioso, ele teria poder para fazer desaparecer as marcas da paixão, os pregos, a coroa, o lado aberto. Ele teria poder para limpar todos esses sinais, mas ele não o fez, porque ele sabia que as marcas da paixão seriam necessárias para que nós pudéssemos acreditar que o crucificado é o ressuscitado, que o ressuscitado é o crucificado. Tomé só pôde declarar: meu Senhor e meu Deus, porque viu as marcas da paixão. E assim também ensina Agostinho. Tomé, vendo e tocando o homem, confessou a Deus, a quem não viu. Aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que coração algum pôde sentir, Tomé realizou para a nossa salvação. Que, iluminados por esta palavra, nós possamos hoje renovar a nossa fé, saber que o desespero, muito mais que realidades psicológicas, emocionais, humanas, pode ser falta de fé, que nos leva a nos afastar de Deus e dos irmãos. Voltemos para o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.